Como faz isso? Com muita força. Vamos. Ai, tomar no cu. E aí pessoal, de boas, vamos dar continuidade a essa teoria maluca. Espero que gostem. Então vamos começar. Impossível. Então eu voltava, porém em meio ao caminho, eu encontrava várias pessoas que tinham sido vítimas do ataque. Então vendo isso eu fiquei para ajudar. Então enquanto isso, Júvia e Charlotte estavam ofegantes pelo ocorrido agora há pouco. Charlotte fala: mas que droga, porque ele foi aparecer logo agora. Então Charlotte falava para a Júvia passar o relatório. Então Júvia gaguejando falava tudo o que ocorreu na invasão, mas Charlotte fala que é pouca informação. Então Júvia teve uma ideia, e ela fala que tem alguém que deve saber algo, é aquele cara dos touros negros. Charlotte gaguejando fala que ele não deve saber, já que ele chegou agora há pouco. Porém Júvia fala que não é o capitão, e sim aquele outro que estava comigo, não se lembra. Com isso Charlotte diz que agora lembrei, mas por que ele? Então Júvia fala que eu irei imediatamente até lá, e claro eu irei perguntar algumas coisas para ele, eu tenho certeza que vai ajudar. Então Charlotte fala para ela descansar primeiro, porém Júvia diz não está cansada, daí Júvia cai no chão pelo cansaço. Então com isso elas descansam, já que foi um dia cheio. Então após algumas horas se passarem, eu tinha terminado de levar os feridos para o hospital, então algumas garotas me agradeciam pelo esforço, e eu partia a caminho da guilda. Porém no caminho, eu me sentia bastante cansado, e eu decido ficar pela rua. Eu falo que nunca estive tão cansado em toda a minha vida, ficarei aqui mesmo. Então enquanto isso, Charlotte e Júvia chegavam até o quartel dos touros negros, mas antes Charlotte escutava a voz de Annie, falando para não fazerem barulho droga, e em seguida uma explosão acontecia. Então Charlotte ficava séria, e falava, que deixarei com você, eu lembrei que tenho um assunto para resolver. Então Júvia fala, pode deixar comigo capitã. Então Charlotte em seus pensamentos falava que eu não estou preparada ainda, e Júvia falava que essa é minha chance, não posso desperdiçar. Então Charlotte voltava e Júvia prosseguia, ela batia na porta, e tudo lá dentro se acalmava. Então Finral falava, Shin, finalmente você voltou, foi mal, cara, não sabia que haveria um ataque inimigo. Então abrindo a porta, Finral fala que deve ser um engano, quem é você? E ela fala que meu nome é Júvia e eu vim aqui. Então antes de terminar de falar, Júvia olhava em volta mas não me via. Então Júvia perguntava aonde que está aquele cara. Então Finral tem um choque e fala, aquele cara não pode ser. Então Finral fala para aquele cara vir, tem alguém querendo falar com você. Então aquele cara se aproximava, enquanto Júvia entrava, e quando eles se olham, Júvia tomava um susto, e ela fala que não é esse cara que eu estava falando. Finral pede desculpas e fala que então deve ser esse grandão aqui. Júvia fala que também não é ele. Finral fala que Magna não é, então só resta o Luke e o capitão. Então Júvia perguntava, Luke. Então Luke se aproxima e pergunta o que ela queria, e Júvia ficava com uma cara confusa enquanto fala que não é nenhum de vocês. Me desculpem, eu devo ter errado o caminho. Então ela olha para os mantos dos touros negros, e ela fala em seus pensamentos, que é aqui mesmo, mas onde que ele está? Então Yami grita pedindo um papel higiênico, então Magna vai correndo para ajudar. Júvia não acreditava que essa é uma guilda de Clover, e muito diferente da guilda Rosas Azuis. Então Noelle chegava e Júvia perguntava onde que aquele cara está, e Noelle fala que ele está lá fora treinando. Então Júvia corria para fora, e Noelle em seus pensamentos fala que espera um pouco, ela foi correndo atrás do Asta. Mas o que está acontecendo? Então Noelle também saía. Então Júvia falava para Noelle que também não é ele. Então Júvia fala que não vai desistir, ficarei aqui até ele chegar. Porém o dia amanheceu e ela ainda estava esperando. Então Júvia se levantava e ela estava triste por não conseguir me ver. Então ela agradeceu por cuidarem dela, e ela partia. Então quando ela passa para fora, eu chegava e a via saindo. Porém eu estava um pouco tonto por ter acordado há pouco tempo. Então eu não dou importância. Então eu chegava e todos me recebiam. Noelle me pergunta como que eu estava, e eu falo que está tudo bem. Eu apenas dormir fora ontem, mas já estou pronto para qualquer missão.
Então Luke fala que queria lutar contra aqueles magos, e eu falo que infelizmente houve muitas baixas para Clover, sem falar do Fuegoleon que está se recuperando. Eu estava ajudando e consegui algumas informações, Asta perguntava sobre que tipo de informações você obteve, e eu pergunto se o capitão estava, porém Asta fala que ele está de mau humor, é melhor esperar que ele melhore. Então eu falo que está bem, então eu vou descansar mais um pouco, porém antes de ir para o meu quarto, Noelle fala que uma mulher de cabelos azuis veio me ver, então eu pergunto o que ela queria, só que Noelle fala que ela não disse nada, ela queria falar com você. Então eu falo, bom, então eu vou ficar um pouco só, mas antes disso escutamos a porta batendo, então eu abro ela e então a Júvia estava lá, e ela olha para mim e fala que sabia que eu estaria aqui, e eu falo, no que eu posso ajudar? Então Júvia fala, venha comigo. Então eu falo que espere um pouco, o que você quer? Antes de ir eu preciso saber. Então Júvia fala sobre uma missão para irmos imediatamente, então eu falo que eu não estou 100%, minha magia ainda está se recuperando. Então Júvia me puxava e falava que chega disso e vamos logo, então eu falo para avisarem ao capitão que eu iria em uma missão, então eu ia com ela. Então no caminho eu notava que ela estava extremamente feliz, e isso me deixava um pouco desconfortável. Então eu pergunto sobre o que seria esta missão. Então Júvia fala que vamos chegar lá, espere um pouco. Então depois de alguns minutos andando, nós encontramos a Charlotte e ela me pedia um favor, ela me pedia para ir com a Júvia investigar uma certa área, onde tinha algumas suspeitas de que alguns magos de Diamond estavam se escondendo, e ela explicava que depois do ataque a prioridade máxima era que os capitães ficassem na capital para caso ocorra outro ataque, eles estarem em prontidão para defender o reino. Então eu entendia a situação e eu aceitava a missão. Charlotte agradecia e ela nos desejava sorte, então eu falo para ela avisar ao meu capitão sobre isso, e Charlotte fala que pode deixar, então eu e Júvia partimos, enquanto que Charlotte lembra que o meu capitão é o Yami, e ela ficava corada. Então enquanto isso eu e Júvia saímos dos limites da capital, então eu falo que vamos indo, o lugar está pela floresta por trás das montanhas, então vamos lá. Então enquanto isso, Yami gritava dizendo o quê? Aquele moleque foi para uma missão sem minha permissão, mas que infeliz, quando ele voltar eu irei colocar ele para trabalhar de verdade. Então alguém chega, e Yami bastante rude fala, então você chegou, Shin. Porém quem estava na porta era a Charlotte e ela fala que foi ela quem deu a missão para o Shin, e ela saia de lá o mais rápido possível. E então Yami fala, então é isso, parece que ele não teve tantas escolhas no final das contas, então Yami fala que treinem e melhorem, nunca sabemos o que pode acontecer. Então Yami ficava um pouco aliviado e ao mesmo tempo tenso, já que ele sabia bem onde que eu havia me metido, porém ele estava orgulhoso por um membro de seu esquadrão estar participando de uma missão desse nível. Então ele ficava mais calmo e ele subia as escadas e pedia para não perturbarem ele. Então enquanto isso, eu e Júvia estávamos indo em direção da vila de Raj. Então enquanto andávamos pela estrada, a Júvia fala que alguém está nos observando, e eu falo que então você também percebeu. Então um rapaz aparecia e ele falava para a Júvia esperar, e Júvia fala que não pode ser, aquele cara ainda não desistiu. Eu vendo isso tomo a frente e pergunto se há algum problema. Então o rapaz fala que então você está com a senhorita Júvia, e eu falo que sim. Então ele se irritava e pedia por um duelo. Eu falo que isso não é uma boa ideia, é melhor você voltar de onde veio, não tenho tempo para isso. Porém ele, sem pensar duas vezes, ele lançava sua magia em minha direção, porém Júvia me protegia, e ela fala que não vai perdoar quem ousar a ferir este homem. Então o rapaz, mesmo sendo avisado, ele fica indignado e fala que vamos resolver isso de uma vez por todas, não aceito que ele fique com você. Então Júvia falava várias coisas e ele também falava sem parar, até que eu ficava bastante irritado e eu saía de controle e falava que já chega, eu vou te matar, seu merdinha. Saía da minha frente enquanto pode. Então o rapaz, vendo isso, ele saía correndo, e eu falo que droga, porque isso aconteceu, e a propósito ele era seu namorado ou algo desse tipo. Júvia fala que, de jeito nenhum, eu vi no teste, ele perdeu para aquele garoto dos touros negros. Então ele estava chorando bastante, e eu apenas quis confortá-lo, mas ele começou a me perseguir. Então eu falo que acho que entendi, mas deixando isso de lado, vamos voltar ao foco aqui. Júvia diz que você tem razão, vamos continuar.
Então nós chegamos na vila de Raj, e eu falo que já que estou aqui, eu irei ver as crianças do orfanato. Elas devem estar sentindo saudades de mim. Talvez eu faça uma surpresa. Então Júvia fala que então está bem, vamos indo. Porém, enquanto eu e Júvia estávamos nos aproximando, eu via que tinha algo errado, e então eu corria até lá, e tinha alguém causando problemas na vila. Então o padre tenta parar ele, porém a pessoa sacava a sua espada e falava para o padre sair da frente. Então as crianças e também a irmã Lili ficavam apenas observando, já que eles não tinham poder para agir contra aquela pessoa. Então a irmã Lili tentava fazer algo, mas o mago fala que é inútil. Sua magia não se compara, não chega nem perto da minha. Mas talvez se você vir comigo eu deixarei as crianças em paz. O que me diz? Lili ficava pensando nas crianças, então o mago sorria e atirava a sua magia contra Lili, porém Mesh avança com uma magia de fogo, mas antes o chão congelava e o mago ficava bastante nervoso. Ele fala quem fez isso, e então eu estava em sua frente, protegendo a irmã e as crianças. Eu falo que ainda bem que cheguei a tempo. Como vocês estão? Alguém se machucou? Então Mesh fala que esse cara atacou a irmã Lili, e estava prestes a matá-la. Irmão Shen, faça alguma coisa. Então eu coloco minha mão em sua cabeça e falo que você fez bem, então deixe o resto comigo. Então eu via que o símbolo que ele carregava era do reino Diamond, então eu falo que você é um mago de Diamond, isso é ótimo, assim não precisarei me conter. Porém Júvia fala que precisamos dele vivo, para extrair mais informações, e eu falo que você tem razão. Então eu partia em velocidade, e eu arregaçava ele na porrada, o deixando quase morto, e então eu peço para a Júvia interrogar ele, e assim a Júvia fazia. Então eu falo como que estão as outras pessoas, e a irmã Lili fala que ele chegou há pouco tempo, procurando um refúgio, mas era tudo mentira. Mas ainda bem que você chegou a tempo dele não fazer nada pior com este lugar. Então eu falo que estou aliviado com isso, e em seguida eu levava o padre para dentro da igreja. Então todos me faziam várias perguntas, e eu as respondia, e eu falo que parece que vocês cresceram um pouco, e as crianças ficavam falando várias coisas que aconteceram após eu, Asta e Uno saímos da vila. Então um grande estrondo era escutado. Júvia pedia por ajuda e eu rapidamente corria até lá, e eu me deparo com o mago aumentando seu poder drasticamente. Ele fala que não vai me derrotar tão facilmente. Vamos para o round 2, e eu preparava minha magia, porém ele me ataca com a minha própria magia. Então o mago fala que vamos, qual o problema? Então ele dava risadas, e eu falo que não seja tão convencido, e então eu partia com uma espada de gelo e o acertava em cheio. Porém ele conseguia segurar meu ataque, me deixando surpreso, e ele aumenta ainda mais o seu poder. E então ele lança um ataque que me acerta em cheio, me fazendo cair no chão. Então ele fala qual é o problema, essa luta ainda não acabou. Então eu respirava e falava que está na hora de levar mais a sério. Então eu carrego uma enorme energia, e em seguida eu disparo, e com isso ele é acertado em cheio. Porém eu via como ele havia suportado o ataque. Então Júvia fala que vai ajudar, porém eu falo que não, fique fora disso, eu darei conta dele. Então ficamos um de frente para o outro, até que eu falo em meus pensamentos que minha magia não está em 100%, mas não custa nada tentar. Então com isso eu usava minha magia de gelo superior, o derrotando, porém ainda assim ele se recusa a perder. E então eu pergunto qual era seu objetivo atacando um vilarejo como este, e ele me revela tudo o que ele iria fazer, me deixando extremamente irritado. Então eu falo que não irei perdoar, você merece morrer. Então ele fala, morrer? Você tem razão, derrota é derrota, me mate. Então eu iria dar o golpe final, porém eu via que a irmã Lili, junto das crianças, estavam vendo esta cena. Então eu resolvo poupar a sua vida, porém desta vez você será preso pelos seus crimes. Então ele se rende, porém após se render ele morre, e eu me sinto bastante exausto, pois eu ainda estava com cansaço acumulado. Então eu caía. Então Júvia e a irmã Lili me levavam para dentro da igreja, e lá eu estava dormindo. Então enquanto isso, a irmã Lili curava os meus ferimentos com da magia. Então depois de algumas horas eu acordava. Então as crianças ficam felizes e Júvia estava chorando do meu lado. Então eu agradeço a irmã por me curar, e então eu falo, peço para ficar por enquanto, para que eu recupere minhas forças. Então o padre fala que é claro, você pode ficar o tempo que quiser, e então eu fico aliviado por tudo ter dado certo. Então eu falo para ficarmos enquanto isso. Aqui é pequeno, mas é um lugar bem aconchegante. Júvia fala que claro, onde vamos dormir?
E eu falo que tem um quarto nos fundos, eu irei para lá. E você? Mas antes de terminar de falar, Júvia fala que não precisa, já que ela vai dormir comigo. Então eu falo que isso não está certo. Então sussurrando eu falo, preste bem atenção em que lugar você está. E Júvia se desculpa e fala que iria dormir em outro cômodo. E eu falo que muito bem, mas antes, padre, tem algo para comermos. Então ele fala que sim, já que vocês estão mandando bastante dinheiro da capital para cá, comida não está sendo um problema. Então nós comemos e conversamos ainda mais. Então no dia seguinte, eu e Júvia estávamos nos despedindo. Eu falo para se cuidarem. Então irmã Lili olha para mim e fala, a propósito, Shin, onde está a sua camisa? E eu falo, do que está falando? Eu estou. Mas então eu notava que eu estava sem camisa esse tempo todo. E eu falo, droga, porque isso sempre acontece. Então a irmã me dava uma camisa antiga que eu havia deixado. Então eu agradecia. Júvia fala, nossa, você está muito legal. E as crianças falam a mesma coisa. E eu fico bastante feliz e falo que da próxima vez que eu vir, trarei aqueles dois também. Então as crianças falam que vão estar esperando. Então eu e Júvia partimos para a missão. Júvia fala que aquele cara foi um imprevisto. Então eu olhava para ela e perguntava o porquê da gente está fazendo isso. Tipo, essa é uma missão de rank muito maior que os nossos. Então Júvia fala, ah, eu não te contei, eu sou um maga de rank tenente. E eu fico sem palavras, e Júvia fala que não precisa ficar impressionado, e na verdade eu escolhi você para esta missão, porque nossas magias se combinam. Assim podemos derrotar oponentes muito mais fortes que nós. Então eu fico pensando e falo que de fato, isso faz sentido. Bom, então vamos dar continuidade. E Júvia diz, claro, vamos lá. Então partimos para a nossa missão. Após alguns minutos andando, Júvia sente a presença de alguém por perto, e eu falo que não é uma pessoa, e sim um animal. Então ela fala que, claro, um animal, foi isso que eu disse. Então após mais algumas horas, finalmente chegamos no lugar indicado, e eu falo que temos que ter precaução extra. Estou sentindo que algo poderoso está se escondendo nesta floresta. Júvia fala que vai tomar cuidado e não vai sair do meu lado, e eu falo, certo, vamos entrar. Então enquanto isso, os capitães junto ao Rei Mago estavam em reunião. Július fala que entre nós tem alguém que forneceu informações, aceita chamada de Olho do Sol da Meia-Noite. Então Július fala que vocês sabem o que isso significa. Então ele perguntava quem é o traidor entre os capitães, e eles tinham a resposta, que o capitão das Orcas Púrpura é o traidor. Então de imediato ele falava que vocês realmente acreditam nelas. Então dos capitães fala que isso é o bastante. Então o assistente do Rei Mago fala que deixou elas sob o efeito de sua magia. Então elas não mentiram. Porém ele ainda estava tentando se defender, falando que isso não pode ser verdade, depois de tudo que eu fiz por esse reino. Então Yami fala, por que não usar isso para ver a verdade sobre esse gordo? Então ele fala que vocês estão enganados. Isso com certeza é uma armadilha. Eu irei me retirar. Então ele usava sua magia ficando invisível. E em seguida ele invocava guerreiros com sua magia de criação. Então esses guerreiros atacavam os capitães, porém isso era apenas uma distração. Então ele tentava fugir. Porém um dos capitães lançava uma magia que o prendia em uma pintura. Assim o Július capturava ele. Então depois disso, Július pedia para que os capitães continuassem com seu trabalho, e todos seguiam as ordens. Então enquanto isso eu e Júvia estávamos dentro de uma masmorra. Eu falo que isso me traz lembranças. Júvia me pergunta se realmente estamos indo no caminho certo, e eu falo que meu instinto diz que é por aqui. Então não há com que se preocupar. Então depois de andar mais um pouco, eu falo para a Júvia tomar cuidado, pois um ataque se aproxima de nós. Júvia desvia do ataque, e eu procuro a sua localização, porém ele já tinha sumido. Eu fico alerta enquanto que eu pergunto se Júvia estava bem, e ela diz que sim. Então eu escutava um barulho no fundo daquele lugar, e então eu corria, e Júvia me seguia. Eu falo que parece que enfim encontramos eles, e então no fim do corredor encontramos algo inesperado. Nós estávamos em um lugar onde o céu está azul. Eu falo que parece que saímos da masmorra. Então uma maga fala que então são vocês que estão me perseguindo. Então ela lança um ataque em minha direção, porém eu esquivo sem esforço, e a maga fala que já chega disso, e ela ataca novamente, e eu também desvio de novo, e lanço um ataque de gelo, porém ela se divide em dois, e eu falo que isso não se vê todo dia. Magia de clones. Então ela se dividia em 4 partes, e cada uma carrega uma personagem
personalidade: raiva, amor, sorridente, triste, e ela fala que vamos terminar logo com isso. Desta vez você não vai esquivar tão facilmente. Eu irei te matar, eu irei poupar você, eu irei fazer amor com você. Porém, eu vendo isso, eu ficava um pouco confuso, já que cada clone falava de um jeito diferente, mesmo sendo a mesma pessoa. Então a Júvia fala que então isso quer dizer que você é minha rival. E eu falo para a Júvia ficar calma. Porém, ela avança e ataca um dos clones com sua magia, garras de água. E os outros clones ficam falando várias coisas que eu não dava importância. Eu apenas quero acabar com isso. Então eu as congelava, e alguns magos de Diamond estavam surpresos por isso, e eles falam que não pode ser eles derrotaram ela facilmente. Então todos eram congelados, e eu falo que é só isso. E então Júvia vinha em minha direção e ela me abraçava enquanto me perguntava se eu estava machucado. E eu falo que claro que não, mas a propósito, a missão era só isso. Então Júvia fala que parece que sim. Então eu falo que então vamos voltar e passar o nosso relatório, mas antes vamos levar eles conosco. Então se passavam 2 dias e finalmente eu e Júvia voltamos para a capital. Eu falo que foi um pouco cansativo andar isso tudo. Por hora eu apenas quero descansar. Então eu pedi para a Júvia cuidar do resto e ela fala que tudo bem. Depois eu irei te passar as informações e eu a agradeço. Então eu voltava para a guilda e chegando lá eu vi a Mariolioa com Asta, Iono, Noelle. Eu via isso falava que parece que as coisas estão bem agitadas por aqui. Então a Mariolioa falava que você chegou bem na hora. E eu falo que infelizmente eu estou cansado, então eu irei descansar. Mas antes de terminar de falar, Mariolioa também me pegava e eu falo que eu estou cansado. E ela fala: pare de reclamar, seu idiota. Então Yami vendo isso ficava rindo, falando que ela pegou vocês de jeito. Olha só, para vocês. E então ela pegava o Yami também. E em seguida a Charlotte também. Eu falo: mas que coisa. Parece que ninguém pode parar essa. Mas então eu adormeci.